Olá e sejam muito bem-vindos! Hoje vamos mergulhar em um dos conceitos mais transformadores da educação corporativa e do desenvolvimento profissional, o microlearning. Já parou para pensar na quantidade de informação que precisamos absorver todos os dias no nosso trabalho? É e-mail, é reunião, são novas ferramentas, novos processos, a sensação de sobrecarga é quase universal. Mas e se a resposta para esse desafio não fosse estudar mais, e sim estudar de forma mais inteligente? E se a solução estivesse em pequenas doses de conhecimento cirúrgicas, entregues exatamente na hora em que precisamos delas? É exatamente sobre isso que vamos conversar. Vamos desvendar o que é, por que se tornou tão essencial para o profissional de hoje e, mais importante, como podemos projetar e aplicar o microlearning para gerar um impacto real e mensurável no desempenho. Vamos juntos descobrir como essas pequenas pílulas de aprendizado podem de fato causar uma grande revolução. Para organizar nossa conversa, dividimos nossa jornada em 5 grandes etapas. Primeiro, vamos construir uma base sólida, alinhando o que realmente significa microlearning e tão importante quanto o que não é. Em seguida, vamos investigar o porquê dessa ascensão, analisando o perfil e o contexto do aprendiz moderno, que é quem está no centro de tudo isso. Com o contexto claro, vamos abrir a caixa de ferramentas. Exploraremos os formatos mais comuns de microlearning, de vídeos a infográficos e quando usar cada um. Depois, com as ferramentas em mãos, vamos aprender um modelo prático e ágil para desenhar e construir essas soluções, o modelo MILE. E para fechar, a pergunta que todo gestor faz: como sabemos se isso tudo está funcionando? Vamos falar sobre como medir o impacto do microlearning de forma eficaz. Muito bem, vamos direto ao ponto. Afinal, o que é microlearning? É comum pensar que é só conteúdo curto, mas a ideia é muito mais profunda e estratégica. Pense no microlearning não como uma tecnologia ou um formato específico, mas como uma abordagem, uma filosofia de design de aprendizagem. É uma receita que combina de forma inteligente ingredientes já consagrados: a agilidade do aprendizado just in time, ou seja, na hora da necessidade, o foco em suporte ao desempenho, ajudando as pessoas a realizarem suas tarefas no fluxo do trabalho, e o uso estratégico do reforço, para combater a nossa tendência natural de esquecer o que aprendemos. Vamos agora dissecar essa definição formalmente. Essa definição tem 2 palavras-chave que são a alma do conceito: focada e objetivo de desempenho. Focada significa que cada peça de microlearning, cada pílula de conhecimento aborda uma única coisa. Não se tenta ensinar um processo inteiro de 10 etapas em um único recurso. Ensina-se uma etapa de cada vez. A segunda parte, talvez a mais importante, é o objetivo de desempenho. Isso representa uma mudança de mentalidade. O objetivo não é que a pessoa saiba algo, mas que ela seja capaz de fazer algo. Por exemplo, um objetivo ruim seria entender a nova política de reembolso. Um bom objetivo de desempenho seria submeter um pedido de reembolso em conformidade com a nova política em menos de 5 minutos. A diferença é sutil, mas define todo o design do recurso. O foco é na ação, na aplicação prática e observável. E aqui entramos na pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Essa é, talvez, a maior fonte de debate e confusão sobre o tema. É muito comum ouvirmos números mágicos. Microlearning tem que ter no máximo 3 minutos, ou não pode passar de 7 minutos. Embora essas diretrizes possam até ajudar no começo, se apegar a um número fixo é um erro. A verdade é que a duração não é um fim em si mesma, mas uma consequência do objetivo de desempenho que estabelecemos. Então, enquanto a indústria costuma usar a faixa de 5 a 10 minutos como uma referência geral, a regra de ouro dos especialistas é bem mais elegante. O microlearning deve ter o tempo necessário e suficiente. O que isso significa na prática? Significa que ele deve ser longo bastante para ensinar o conceito ou a habilidade de forma clara e completa, mas curto bastante para não incluir nenhuma informação extra, nenhuma gordura. Pense como arrumar uma mala para uma viagem de fim de semana. A gente leva apenas o essencial. Se uma explicação eficaz leva 2 minutos, o recurso deve ter 2 minutos. Se um tutorial de software precisa de 8 minutos para mostrar todos os cliques, que ele tenha 8. A necessidade de desempenho é que dita a duração, e nunca o contrário. A verdadeira genialidade do microlearning está na sua versatilidade estratégica. Ele não é uma solução única, mas um verdadeiro canivete suíço. Podemos usá-lo de 4 maneiras principais.
Primeiro, como preparação. Antes de um workshop presencial sobre feedback, por exemplo, podemos enviar um vídeo curto de 3 minutos com os conceitos básicos, para que todos cheguem nivelados. Segundo, como reforço. Depois do workshop, podemos enviar pequenos desafios ou quizzes semanais para combater a famosa curva do esquecimento e manter o conhecimento vivo. Terceiro, como treinamento autônomo, para ensinar uma tarefa discreta do começo ao fim. Por exemplo, um tutorial sobre como usar a nova máquina de café do escritório. E quarto, talvez o uso mais poderoso, como suporte ao desempenho. É a ajuda imediata, just in time. Pense num guia rápido que um técnico de campo acessa no celular para lembrar a sequência exata de um reparo. É o conhecimento na ponta dos dedos, no momento da necessidade. Resumindo o que vimos até aqui, então, o microlearning é muito mais do que conteúdo curto. É uma abordagem estratégica que se define por ter um foco cirúrgico em um único objetivo de desempenho. O fazer. A duração ideal não é um número fixo, mas sim o tempo necessário e suficiente para atingir esse objetivo. E, por fim, sua grande força está na flexibilidade, podendo ser usado para preparar, reforçar, treinar de forma autônoma ou, crucialmente, dar suporte no exato momento da necessidade. Com essa base sólida, a pergunta que fica é: por que essa abordagem se tornou tão relevante, tão vital justamente agora? A resposta está no nosso dia a dia. Agora que já definimos o quê, vamos explorar o porquê. Por que o microlearning deixou de ser um conceito de nicho para se tornar uma das maiores tendências e, eu diria, necessidades da educação corporativa? A resposta não está na tecnologia em si, mas em nós. Está nas mudanças profundas e irreversíveis na forma como trabalhamos, como nos comunicamos e como aprendemos. O microlearning é uma resposta evolutiva a esse novo ambiente. Podemos dizer que existe uma tempestade perfeita de 3 grandes forças que criaram um cenário ideal para o microlearning. Primeiro, a onipresença dos dispositivos móveis. O smartphone colocou um supercomputador no bolso de cada um, tornando o acesso à informação instantâneo e ubíquo. O aprendizado não acontece mais só na mesa do escritório, acontece no ônibus, na sala de espera, no chão de fábrica. Segundo, a conectividade social. Plataformas como Teams, Slack e redes sociais nos transformaram em aprendizes em rede, constantemente trocando dicas, links e soluções. Aprendemos tanto com nossos pares quanto com cursos formais. E o terceiro fator, o mais avassalador de todos, a escassez crônica de tempo. Somos constantemente interrompidos, sobrecarregados de tarefas e com a atenção cada vez mais fragmentada. E essa falta de tempo não é apenas uma percepção, é um fato mensurável e alarmante. Uma pesquisa de referência da consultoria Bursing by Deloitte revelou um dado que deveria estar na parede de todo profissional de TI/D. Em média, os profissionais dedicam menos de 1% da sua semana de trabalho para treinamento e desenvolvimento formal. Menos de 1%. Vamos fazer a conta. Menos de 1% de uma semana de trabalho de 40 horas são menos de 24 minutos. Pense nisso. 24 minutos por semana. É o tempo de tomar um café com um pouco de calma. Como, nesse cenário, podemos esperar que alguém se sente para fazer um curso online de 8 horas ou que participe de um treinamento presencial de 3 dias? É uma incompatibilidade matemática. Os modelos tradicionais de treinamento simplesmente não cabem mais na realidade do profissional moderno. Precisamos de soluções que se encaixem nessas microjanelas de tempo. Para fechar esta sessão, fica claro que o microlearning não é uma moda, mas uma necessidade imposta pela realidade. O profissional de hoje é móvel, aprende socialmente e é extremamente pressionado pelo tempo. Diante do fato de que existem apenas cerca de 24 minutos disponíveis por semana para o desenvolvimento, as soluções de aprendizagem precisam ser rápidas, diretas, acessíveis e, acima de tudo, respeitar o tempo escasso das pessoas. O microlearning foi desenhado exatamente para isso. É a aprendizagem que se adapta ao trabalho e não o trabalho que tem que parar para a aprendizagem acontecer. Ok, já entendemos o que é o microlearning e por que ele é tão necessário. Agora vamos para a parte mais concreta. Como ele se materializa? Quais são as ferramentas que temos à nossa disposição para criar essas pílulas de conhecimento? Nessa sessão, vamos explorar o arsenal de formatos do microlearning. É importante reforçar que não existe um formato melhor em absoluto. A escolha ideal sempre dependerá do objetivo de desempenho, da natureza do conteúdo e do contexto em que a pessoa vai consumir a informação. Essa tabela nos dá um bom panorama das opções. Temos desde os recursos mais simples e ágeis, como os baseados em texto, perfeitos para informações que mudam rapidamente, até formatos mais interativos, como os módulos de learning, ideais para praticar em um ambiente seguro. Vídeos são imbatíveis para demonstrar processos, infográficos brilham na hora de simplificar o complexo visualmente,
e podcasts são a solução perfeita para o aprendizado em trânsito. Nos próximos slides, vamos aprofundar um pouco em cada um desses formatos. Vamos começar com o mais fundamental, o texto. Muitas vezes subestimado, o texto é o pilar da agilidade no microlearning. Pense em guias rápidos, os job aids, checklists FAQs ou até mesmo um e-mail bem estruturado. A maior vantagem é a velocidade. É muito mais rápido escrever e principalmente atualizar um documento de texto do que regravar um vídeo ou reprogramar um e-learning. Isso os torna ideais para processos que mudam com frequência ou para informações técnicas detalhadas, onde a pessoa precisa controlar o próprio ritmo de leitura, podendo voltar e reler um trecho quantas vezes for necessário. Agora, os módulos de e-learning. Sim, eles também podem ser micro. Um módulo curto, de 5 a 7 minutos, pode ser excelente para simular uma conversa com o cliente ou para praticar o uso de um software em um ambiente seguro, sem risco de cometer erros no sistema real. No entanto, é preciso cuidado com a interatividade. Em um curso longo, a interatividade é crucial para manter o engajamento. Mas em um recurso de 3 minutos, que a pessoa acessa para resolver um problema imediato, um exercício de arrastar e soltar pode ser visto como um obstáculo, uma barreira que impede de chegar rapidamente à informação de que precisa. A regra é, a interatividade deve servir a um propósito pedagógico claro, como a prática, e não ser um enfeite. Vídeos são, sem dúvida, um dos formatos mais populares e eficazes. A razão é simples. Eles são perfeitos para mostrar qualquer coisa que envolva uma sequência de ações ao longo do tempo. Demonstrar a forma correta de montar um produto, simular uma interação de atendimento ou guiar o usuário em um novo sistema. O vídeo torna tudo isso muito mais claro. Existem vários subformatos: animações, gravações de tela, screencasts, entrevistas com especialistas, etc. E um ponto importante: a era das superproduções está dando lugar à era da autenticidade. Um vídeo simples, gravado com o celular por um especialista da área, pode ser muito mais impactante e confiável do que uma produção cara e impessoal, desde que o áudio seja limpo e a mensagem clara. Infográficos são a arte da síntese visual. Eles pegam informações complexas, como dados, processos ou listas, e as transformam em uma peça visualmente agradável e fácil de consumir. O cérebro humano processa imagens muito mais rápido do que texto, e é por isso que infográficos são tão poderosos. Eles são fantásticos como material de referência rápida. Imagine um infográfico com os 5 passos para uma venda consultiva colado na baia de um vendedor. Ele pode ser consultado com um simples olhar, reforçando o conhecimento no exato momento da aplicação. A chave de um bom infográfico é o equilíbrio, impacto visual máximo com o mínimo de texto possível. Por fim, o áudio, na forma de podcasts ou pílulas de áudio. Este formato atende a uma necessidade muito específica: o aprendizado em momentos em que os olhos e as mãos estão ocupados. É o caso de vendedores que passam o dia no carro, técnicos em deslocamento ou qualquer pessoa que queira aproveitar o tempo no trânsito ou na academia. Podem ser entrevistas, estudos de caso, dicas rápidas, as possibilidades são muitas. O fator crítico de sucesso aqui é um só: a qualidade do áudio. Um som ruim, com ruído ou eco, é uma barreira intransponível e torna a experiência de aprendizagem frustrante e ineficaz. Resumindo essa sessão sobre as ferramentas, o mais importante a se reter é que o arsenal é vasto e diversificado. Mas a habilidade crucial não é dominar a produção de todos os formatos, e sim desenvolver o discernimento para fazer a pergunta certa a cada projeto. Qual é a maneira mais rápida, clara e eficaz de ajudar alguém a atingir este objetivo de desempenho específico, neste contexto específico? A resposta a essa pergunta é que vai ditar o formato. A estratégia vem sempre antes da ferramenta. Muito bem, já entendemos a filosofia, o contexto e as ferramentas. Mas como juntamos tudo isso de forma organizada? Como saímos da ideia para um recurso de microlearning eficaz e bem projetado? É preciso um processo. Criar microlearning solto, sem um método, pode levar a uma coleção de recursos desconexos e de baixo impacto. Para nos ajudar, vamos conhecer o modelo MILE, uma sigla em inglês para Microlearning Design Model. Ele oferece um framework simples, de 5 passos, para guiar todo o ciclo de vida do desenvolvimento de microlearning. O modelo MILE funciona como um mapa. Ele tem 5 etapas que formam um ciclo contínuo. Tudo começa com o passo 1, identificar, que é a fundação de tudo. Qual problema de desempenho real estamos tentando resolver? Com o alvo definido, passamos para o passo 2, determinar, onde decidimos a melhor forma e tecnologia para entregar a solução.
O passo 3 é criar ou selecionar, a fase de produção ou curadoria do conteúdo. Em seguida, vem o passo 4, um dos mais negligenciados e cruciais, promover. Não adianta criar se ninguém souber que existe. E por fim, o passo 5, monitorar, que fecha o ciclo e o reinicia num processo de melhoria contínua. Vamos analisar cada passo em detalhe. O primeiro passo, identificar, é onde investimos tempo para garantir que estamos resolvendo o problema certo. A ferramenta central aqui é a definição de um objetivo de desempenho claro, como já discutimos. O foco é total na ação, no comportamento observável. Para chegar a esse objetivo, precisamos investigar, conversar com gestores, com os próprios profissionais, analisar dados de performance. A pergunta-chave é sempre: existe uma lacuna real entre o desempenho desejado e o desempenho atual que pode ser resolvida com conhecimento ou habilidade? Se a resposta for sim, avançamos. Se o problema for de motivação ou de processo, o microlearning não será a solução. No segundo passo, determinar, pensamos na logística da entrega. Onde e como as pessoas vão acessar esse conteúdo? A resposta a essa pergunta define tudo. Um recurso para um vendedor na rua precisa ser mobile first e talvez funcionar offline. Um recurso para um operador de call center precisa estar a um clique de distância dentro da ferramenta que ele já usa. A escolha da tecnologia, seja um LMS, a intranet, um app ou simplesmente um e-mail, impõe restrições e oportunidades de design. Não podemos projetar um vídeo em alta resolução se a rede da empresa for lenta. O contexto de acesso e a tecnologia disponível são peças-chave do quebra-cabeça. Com o plano traçado, chegamos à execução. Aqui temos 3 estratégias, os 3 Cs. A primeira e mais inteligente é sempre a curadoria. Antes de criar qualquer coisa, devemos nos perguntar: alguém já resolveu esse problema? Pode haver um ótimo vídeo no YouTube, um artigo excelente num blog de especialista ou até um guia interno que só precisa ser atualizado. Curar é mais rápido e barato. Se nada adequado for encontrado, partimos para a criação, desenvolvendo um conteúdo sob medida. A terceira via, cada vez mais popular, é o crowdsourcing, ou colaboração. Ou seja, criar canais para que os próprios colaboradores compartilhem suas melhores práticas e criem recursos para seus pares. Isso gera um aprendizado orgânico e altamente relevante. O quarto passo, promover, é onde muitos projetos de T&D falham. Essa citação de Carla Torgerson, uma das maiores especialistas no assunto, resume tudo perfeitamente. Podemos criar o melhor recurso do mundo, mas se as pessoas não souberem que ele existe ou não se lembrarem dele no momento da necessidade, o impacto será zero. Promoção não é só mandar um e-mail de lançamento. É criar uma campanha de comunicação, é ter embaixadores que divulguem, é integrar os recursos nos canais de comunicação que as pessoas já usam, é fazer com que os gestores incentivem o uso, é tratar o recurso de aprendizagem como um produto que precisa de marketing. E, por fim, o quinto passo, que na verdade nos leva de volta ao começo: monitorar, modificar e avaliar. O lançamento não é o fim da linha, é o começo. A partir de aí, começamos a coletar dados. Quantas pessoas acessaram? Qual foi a avaliação? As pessoas estão comentando? E, mais importante, o problema de desempenho que identificamos lá no passo 1 está sendo resolvido? Esse monitoramento contínuo nos permite ser ágeis. Se um vídeo não está claro, podemos reeditá-lo. Se um link de um conteúdo curado quebrou, podemos substituí-lo. O microlearning, por sua natureza granular, é muito mais fácil de ajustar e melhorar do que um curso monolítico de horas de duração. Para recapitular esta sessão, o modelo Mile nos oferece um roteiro estruturado, porém ágil, para o design de microlearning. Ele nos disciplina a começar pelo problema de desempenho, a considerar a logística da entrega, a pensar de forma inteligente sobre criar versus curar, a dar à comunicação a importância que ela merece e, finalmente, a abraçar um ciclo de melhoria contínua baseado em dados e feedback. Seguir um processo como este é o que diferencia a criação de coisas curtas da construção de um ecossistema de aprendizagem de alto impacto. Chegamos agora à etapa final, e para muitos, a mais desafiadora, a mensuração. Como provamos o valor do nosso trabalho? Como justificamos o investimento em microlearning para a liderança da empresa? Medir o impacto é fundamental não apenas para validar o que foi feito, mas também para aprender e aprimorar iniciativas futuras. A boa notícia é que não precisamos reinventar a roda. Existem modelos consagrados que podemos adaptar para o universo do microlearning. Antes de entrar nos modelos, é crucial entender que uma boa avaliação combina 2 tipos de dados. Os dados quantitativos nos contam o quê? São os números: número de visualizações, taxa de conclusão, notas em quizzes, tempo médio na página. São fáceis de coletar, mas eles não contam a história toda.
Para isso, precisamos dos dados qualitativos, que nos contam o porquê. São as histórias, os comentários, o feedback em entrevistas, os estudos de caso. É aqui que descobrimos como um recurso ajudou alguém a fechar uma venda ou a resolver um problema com o cliente. Um bom relatório de impacto une a força dos números com o poder das histórias. O modelo mais famoso para avaliação de treinamento é o de Donald Kirkpatrick, com seus 4 níveis. Podemos pensá-lo como uma escada de valor. No nível 1, medimos a reação. As pessoas gostaram do recurso? Acharam útil? Isso é fácil de medir com uma simples avaliação. No nível 2, medimos o aprendizado. A pessoa adquiriu o conhecimento? Um quiz ou um teste rápido pode verificar isso. O nível 3 é o pulo do gato. Comportamento. A pessoa está aplicando o que aprendeu no seu trabalho? Isso exige observação, feedback de gestores e, no topo da escada, o nível 4. Resultados. Essa mudança de comportamento gerou algum impacto para o negócio, como aumento de vendas, redução de custos ou melhora na satisfação do cliente? É o nível mais difícil, mas o que realmente prova o valor. Além do modelo de Kirkpatrick, existem outras abordagens complementares. O método do caso de sucesso, de Robert Brinkerhoff, funciona como um trabalho de detetive. Em vez de olhar a média, ele foca nos extremos. Entrevista pessoas que tiveram muito sucesso com treinamento e pessoas que não tiveram sucesso nenhum. O objetivo é descobrir quais foram os fatores que permitiram a aplicação, como o apoio do gestor, e quais foram as barreiras. Já a metodologia de Roy, de Jack Phillips, adiciona um 5º nível ao modelo de Kirkpatrick, o retorno sobre o investimento. Ela busca traduzir os resultados de negócio do nível 4 em valores financeiros, calculando o famoso ROI. É a linguagem que a alta liderança entende. Em resumo, medir o impacto é contar uma história convincente baseada em evidências. Essa história precisa combinar os números, o quê, com as narrativas, o porquê. Os modelos clássicos, como Kirkpatrick, Brinkerhoff e Phillips, não são receitas de bolo, mas frameworks que nos ajudam a estruturar nossa investigação e a construir essa história de valor, desde a simples reação inicial até, em alguns casos, o impacto financeiro direto no negócio. Chegando ao final da nossa jornada, a grande conclusão é que o microlearning é muito mais do que uma tendência ou uma simples técnica para criar conteúdo mais curto. É uma mudança de paradigma fundamental na forma como pensamos o aprendizado no ambiente de trabalho. É sobre ser estratégico, focando em problemas de desempenho reais. É sobre ser empático, respeitando o tempo e o contexto do profissional moderno. É sobre ser inteligente, entregando o conhecimento certo, no formato certo, no momento exato da necessidade. Em suma, é sobre tornar a aprendizagem mais acessível, mais ágil e, fundamentalmente, mais eficaz. Para quem se interessou e quer aprofundar, o campo é vasto e fascinante. O livro Designing Microlearning, de onde boa parte dessa análise foi inspirada, é uma leitura obrigatória. Conceitos teóricos como os 5 momentos da necessidade de Gottfredson e Mosher nos ajudam a diagnosticar com precisão quando intervir com o aprendizado. E vale a pena pesquisar sobre as novas tecnologias que habilitam ecossistemas de microlearning, como as LXPs, as plataformas de experiência de aprendizagem, que funcionam como uma Netflix do conhecimento corporativo, e o padrão Chase API, que permite rastrear experiências de aprendizagem que acontecem em qualquer lugar, não apenas dentro de um curso formal. E para encerrar, deixo uma provocação. Pensemos em uma tarefa específica do dia a dia profissional, talvez aquela que sempre gera dúvidas, que consome tempo ou que causa erros. Agora, imaginemos, qual seria a única pílula de conhecimento entregue em um recurso de 5 minutos, no momento exato, que poderia transformar essa dificuldade em confiança e sucesso? A busca pela resposta a essa pergunta é, em essência, o ponto de partida para se praticar o verdadeiro poder do microlearning. Muito obrigado